Então nós diríamos, olha, 90% de tudo, do ponto de vista de espaço social, de participação, de fruição, não é, dos bens públicos, estão na mão de não negros. E isso, que nome poderíamos dar? E essas pessoas que usufruem desses 90% de tudo, eles se sentem incomodados? Eles se sentem discriminados? Eles se sentem mal quando olha pela janela e vê que lá na calçada estão todos os outros 50% da população alijado do processo? De maneira alguma. Essas manifestações de discriminação e racismo que acontecem em todos os demais espaços sociais, fora da universidade, quem está do outro lado sente qualquer incômodo com isso? E o negro ou qualquer um que é discriminado, como é que ele reage a isso no dia a dia, no cotidiano? Né? De modo que a percepção de que, olha, se nós criarmos uma medida especial para atender uma demanda especial, isso vai produzir discriminação, vai produzir mais racismo, vai produzir mais preconceito, não é verdade. Porque nós vivemos há 400 anos na franja e nunca aconteceu nada. E os 100% que sempre tiveram tudo nessa perspectiva, nunca reclamaram de nada. Você já viu alguém desses espaços sociais de prestígio reclamar que está ruim aqui em cima? Ninguém nunca reclamou de estar bem aqui em cima, né? De modo que eu penso ao contrário. Olha, o espaço da universidade pública, tomado como referência, as ações afirmativas, em nenhum momento discutiu o acesso de negro na universidade pública. O que se discute é o seguinte: nós somos um país republicano, ou seja, coisa de todos, nós somos um regime democrático, ou seja, igualdade de oportunidades, e somente uma parcela, muito pouco, de poucos brasileiros participam do Brasil e participam da riqueza nacional. Nós, como queremos um país bom para todos, nós, como queremos uma república efetiva, nós, como queremos uma democracia efetiva, nós precisamos trabalhar para mudar isso. E eu concordo com a nossa telespectadora. Eu também sonho e quero uma educação de qualidade para todos os brasileiros, que no dia que tiver essa educação de qualidade, que respeite inclusive os fundamentos da igualdade, da diversidade racial, do respeito à diferença, nós não vamos ter mais discriminação. Mas enquanto não tiver, o que podemos fazer? Então, o pensado, o debatido era e é ações afirmativas, e das ações afirmativas que se queria, o que está sendo implementado minimamente e debatido polemicamente é cotas, que é só um dado. Agora, o Zé colocou ali questões que abrangem a expressão de uma sociedade, né? República, democracia, trazendo esses dados e provocando um pouco mais, viu, Zé? O processo seletivo do vestibular já não é, na sua essência, democrático, republicano, na medida que dá a todos a possibilidade de concorrer em igualdade de condições, não é verdade, doutor Alexandre? Não é verdade. Mas você provocou demais. É importante. Eu estou provocando. Não é verdade. É importante se pensar, esse não é meu escopo, porque meu escopo é jurídico, mas é importante se pensar aqui no Brasil, ou em São Paulo, por exemplo, qual a finalidade, por exemplo, da Universidade de São Paulo? Ela é para se ter um ensino de excelência, ou ela é para acesso para as pessoas que não podem pagar? Então, precisa se rediscutir o modelo, né? Se rediscutindo o modelo, você vai chegar numa conclusão, porque, na verdade, quando se remodela, não é antijurídico, né? Você está se propondo, como disse o ilustre reitor, né? Você está se discutindo um novo padrão de ensino, você está se discutindo uma nação, um desenvolvimento de nação, né? Então, eu não... juridicamente, não vejo nenhum problema. Agora, que precisa se discutir, precisa, porque esse dado que o senhor reitor deu com relação à quantidade de pessoas que utilizam da universidade pública aqui em São Paulo, os negros é irrisório, né? Então, tem que se discutir esse modelo, não tem jeito. Agora, Zé, eu vou permitir que você faça a sua consideração em relação à provocação que eu fiz, né? O vestibular, na sua essência, também não é democrático, não é republicano? Pois é, mas nós precisamos pensar a democracia na partida. A igualdade tem que ser na partida. Eu preciso ter o mesmo direito, a mesma possibilidade técnica de disputar com você. Agora, acontece que um grupo de pessoas e um grupo de brasileiros é melhor qualificado para sair nessa partida. E a grande maioria dos brasileiros sequer é qualificado para essa partida. Aí você fala assim, olha, para você disputar esse espaço, o acesso é idêntico. Só que nós estamos num desequilíbrio. Porque imagine,
tomemos como referência a USP. Onde você se prepara para disputar as vagas da USP? Na escola pública? Provavelmente não. Provavelmente não. Não são nos melhores colégios, aliás, nos melhores berçários, nas melhores escolas de ensino fundamental, de ensino médio e de preparatório ao vestibular? Não é? Não é com acesso a todos os bens culturais possíveis que a qualidade financeira permite? E imagine agora um pobre mortal que se prepare pela escola pública. Como é que ele vai debater? Eu vou lhe provocar mais. Sim. Né? Você está dizendo da questão da saída. Bom, se é uma disputa que precisa ser remodelada já do ponto de partida, e no meio da corrida eu tenho um sistema que diz, olha, vou te dar um empurrãozinho aí para você correr em par de igualdade com alguém que lá atrás teve uma preparação melhor. A preocupação, essa política não deveria ter sido voltada para o ensino fundamental, para a escola básica, para que ele viesse nessa saída preparado e dizendo, olha, agora nós vamos ver se não vamos disputar em par de igualdade a mesma vaga que você está concorrendo. Quer dizer, por que eu tenho que criar um auxílio, algo que estimula essa igualdade no acesso à universidade, logo do ponto de partida, como você exemplificou, quando eu deveria, lá na categoria de base, lá no ensino básico, no fundamental, preparar melhor esse cidadão. Porque essa é uma obrigação do Estado, essa é uma obrigação da sociedade, e esse é o motivo porque existe sociedade e porque existe justiça, porque existe direito, porque existe nação, porque existe a própria perspectiva de progresso do indivíduo. Não é isso que nós fazemos? Nós vamos nos organizar, nos juntar para permitir que todos os direitos possam ser usufruídos igualmente ou igualitariamente. E você, Estado, é o órgão que terá a obrigação de fazer isso e toda vez que você se deparar com uma situação de desequilíbrio, você tem que criar condições para me colocar em condições de igualdade. Citemos dois exemplos. Deficiente. Os deficientes tinham e terão dificuldades de acesso ao mercado de trabalho, de exercer uma série de direitos. O que esse Estado, percebendo essa perspectiva, fez? Criou uma lei afirmativa. Cotas para deficientes nos espaços públicos, inclusive no ambiente corporativo, no ambiente empresarial. Não é isso? Da mesma maneira, as mulheres tinham dificuldades terríveis de participar da vida política. O que o Estado fez? O Estado brasileiro, a nação brasileira, reconhecendo essa dificuldade, esses obstáculos, vamos criar uma legislação que garanta que nos partidos políticos, pelo menos 20% seja composto por mulheres. Não foi isso? Os homossexuais tinham dificuldades de poder adotar uma criança. O que o Estado brasileiro fez? Reconhece o direito do companheiro adotar uma criança com outro companheiro. Ou o homossexual tinha dificuldade de poder receber ou a herança ou a aposentadoria na morte do outro companheiro. O que a legislação fez diante dessa situação? É um princípio de justiça e de igualdade que ele tem esse direito. Enfim, então, para corrigir distorções e para promover esse equilíbrio de justiça, o Estado, que é um ente neutro, precisa atuar onde houver desigualdade. E nós estamos dizendo que no caso do negro, nós estamos numa situação pior que o apartheid sul-africano. Porque no tempo do apartheid sul-africano, tinha-se mais negros nas universidades do que se tem hoje na democracia brasileira. É disso que nós estamos falando e é disso que eu estou dizendo enquanto brasileiro. E daí, o que fazer? Não é? Vamos ficar, como diz a música, sentado no banco, dando milho aos pombos? Não dá. Eu vou, se vocês me permitem, eu vou ser obrigado a chamar um intervalo. Lógico. Eu vou deixar uma frase aqui do Ayrton Senna para a gente refletir a respeito dela, trazendo aqui para a questão das cotas para negros nas universidades. O Ayrton Senna dizia assim, que em condições normais ele corria para vencer e vencia. Em condições adversas, ele ainda era páreo. E mesmo em condições muito desfavoráveis, ele ainda era... Aliás, desculpa, deixa eu corrigir. Em condições normais, ele corria para vencer e vencia. Em condições adversas, ele ainda... Em condições normais, eu corro para vencer e venço. Em condições adversas, eu ainda sou páreo. E mesmo em condições muito desfavoráveis, eu ainda mantenho as minhas chances.